Olá, bom dia. Podemos, Cibele? Bom dia a todos. Com muito prazer que eu participo desse momento com vocês. Nossa primeira reunião, assim, à distância. E eu gostaria de iniciar com uma frase do meu Minuto com Deus, assim, sempre cedo eu faço, que diz assim: quando somos bons para os outros, somos melhores para nós mesmos. Então, que a gente possa compreender tudo que nós vamos trabalhar hoje, porque faz parte de sermos bons com nós e bons com os outros. Então, tudo que for falado nesse momento, seja um momento de compreensão, de discussão saudável, para que possamos conduzir os nossos trabalhos nas nossas escolas. Então, iniciemos nossos trabalhos com muita dedicação, e eu tenho certeza que isso vocês já fazem com maestria aí nas escolas. Então, vamos lá, meninas? Obrigada, Maristela. Hoje, o momento, eu queria que vocês me confirmassem, eu até acabei de colocar aí no grupo, vocês receberam o circular número 30, né? Acho que foi no dia 10 de fevereiro. Nesse circular, a gente dividiu vocês, escolas, em polos. Então, hoje vocês são o primeiro polo. Então, hoje aqui na sala tem o Vila União, Beira Rio, Dom Alano, CPM 1, Providência, né, Lajeado, Santa Fé, a PAI, Entre Rios e o setor sul com o sistema prisional também. Então, hoje a gente tirou esse tempinho para bater um papo com vocês sobre todos os documentos que eu vou mencionar aqui, tá? A Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020, a Resolução do Conselho Nacional de Educação número 2, de 10 de dezembro de 2020, Indicação 09 de 2020 do Conselho Estadual de Educação, o Decreto 6.211, de 29 de janeiro de 2021, a Portaria SEDUC 185, de 29 de janeiro de 2021, o Protocolo de Segurança e Saúde, PDD emergencial, processo de licitação para aquisição de gêneros alimentícios e dispensa de licitação. Nesse ofício, acho que é memorando que eu falo, não, ofício circular que a gente enviou, foi em anexo todos esses documentos. Aí eu queria uma confirmação, nós estamos em poucos números, eu queria uma confirmação se todos vocês receberam e conseguiram abrir os anexos. Pode abrir a câmera e falar, nós somos poucas escolas, o momento é para esse mesmo, para que a gente possa alinhar todas as nossas falas. Então, o Beira Rio está respondendo que sim, o pessoal está dando bom dia aqui, mas eu queria, estou parecendo uma metralhadora, né, vou respirar, vou com mais calma. Isso, enviamos via SGD, colocamos no grupo, só no grupo não foi os anexos. A minha preocupação é a seguinte, vocês todos receberam os anexos, estão de posse desses documentos aqui mencionados. O CPM 1 perguntou se foi via SGD. Foi sim, ele saiu daqui no dia 10 de fevereiro. Tá? Sim, receberam. Mais alguma escola? O setor sul recebeu. Ótimo. Tem mais escola querendo falar? Pessoal, é muito importante, o Vila União recebeu também. É muito importante, muito sério esse momento, né? Providência recebeu também, legal. Então, eu creio que todos vocês receberam esses documentos, e eu ressalto, a minha preocupação são com os anexos, tá? Vocês conseguiram abrir, porque muitas vezes a gente via o documento, e aí tá lá em anexo, e aí tem uma dificuldade para abrir, tem uma dificuldade para baixar, então a preocupação é, vocês conseguiram abrir e baixar os documentos, beleza. Então, vamos lá, nós estamos aqui. Pode falar, Maristela. Só um pouquinho. Eu vou sempre estar interrompendo para eu compreender as dimensões. Mais importante do que receber, do que abrir os anexos, é estudá-los, tá? É muito importante nesse momento uma leitura com toda a equipe de todos os instrumentos que vocês recebem. Uma outra coisa, Nossa Senhora da Providência, unidade prisional, é a mesma coisa da escola, é anexo? Tá, tranquilo.
a Maristela está correta, e se vocês se atentarem à data desses documentos, acho que os 2 últimos que são de agora, do dia 29. O restante são documentos bem anteriores a essas datas, e são documentos que vocês já têm de posse, tá? Aí eu peço toda a sinceridade, vou utilizar da sinceridade, tá? E a gente sempre vem instigando para que esses momentos aconteçam na escola de estudo, principalmente com relação a decretos. Eu sempre utilizo uma fala que fala assim, é até um filósofo, bem das antigas, que ele fala que leis são como grandes teias de aranha, por onde as grandes moscas passam e as pequenas ficam. O que ele quer dizer com isso? Que aquele que toma posse, que entende a lei, né, vai passar tranquilamente pela turbulência, vai conseguir fazer exatamente o que se tem que fazer. Mas aquele que não toma posse, ele fica preso na teia. Mas vamos lá. O momento é o seguinte, vou parar de falar, porque eu falo demais, viu, Maristela? Então, você me corta. Eu quero escutar vocês. Quais são as dúvidas referente a tudo que foi exposto aqui, que não é novidade, viu? Esses documentos já estiveram nas escolas de todas as formas possíveis, e via NIT também, e via Office, SGD, em grupo. Acho que eu bombardeei vocês mandando os documentos. Então, eu preciso saber agora, nesse momento, quais são as dúvidas. Eu tenho algumas coisas preparadas, mas gostaria de escutá-los, ok? Inclusive, várias escolas já até nos mandou algumas dúvidas, tá? Então, que vocês possam ir falando, eu estou aqui com elas já anotadas algumas coisas, mas pode ser que surgiram outras, né? Porque a gente vive cada dia um dia diferente, é uma dúvida, é uma solução, mas a gente precisa ouvi-los, tá? Muito importante a fala de vocês nesse momento. Um de cada vez, gente. Não precisa falar todo mundo de uma vez, não. Então, vamos lá, minha vez, então. Maristela, você acabou de perguntar se os documentos para o prisional é o mesmo, só que a gente tem um probleminha aí. A gente está aguardando o documento aí em relação ao CCJU sobre a questão do prisional. Então, as meninas do prisional, elas estão fazendo o documento tipo lajeado e setor sul, elas estão fazendo a pauta delas sem colocar o prisional até aguardar esse documento. Então, a gente vai seguir todos esses, mas ainda aguardando uma decisão do CCJU. Já o sócio-educativo, que a gente vai falar à tarde, é outra questão. Não, tranquilo. Já? Alô? Bom, então vamos pelo... muito bem, Beira Rio. Então, vamos lá. Em relação às dúvidas, né, as dúvidas, elas são muitas, né? Principalmente por parte da comunidade escolar, por parte dos professores, né? Mas, de posse da documentação e tudo, a gente está desenvolvendo, né, tentando organizar a escola, né, e acalmando os servidores, né, da melhor forma possível. O que eu observei muito na escola Beira Rio é o medo por parte dos servidores, né? A gente tem hoje uma comunidade muito dividida em relação ao retorno, né? Porque a documentação, as orientações, de modo geral, elas são muito, muito difíceis de serem todas feitas, né? Todos os protocolos de saúde, a gente conseguir seguir todos os protocolos de saúde, não é fácil. Da saúde, né, que foram elaborados pela saúde, não é fácil. A escola está trabalhando da melhor forma possível, né? Dentro da escola Beira Rio, a nossa grande preocupação, que já foi repassada algumas vezes para vocês, inclusive para a nossa diretora Maristélia, na última sexta-feira, em relação ao transporte escolar, né? E como nós falamos, os alunos dentro da UE, dentro da escola, nós teremos toda uma estrutura para poder atendê-los, né? Número de professores, né? Que, por exemplo, os professores do ensino médio estão sem aula, vão vir ajudar, em todo esse processo. A nossa preocupação hoje, maior,
é quanto ao transporte escolar. Né? A Escola Beira Rio hoje ela tem 13 rotas, 16 ônibus, né? 16 ônibus que fazem essas rotas. Hoje eu não consigo precisar da onde virão quantos alunos virão em cada ônibus. Não consigo, por quê? Porque como são muitas rotas, muitos alunos, muitos loteamentos, porque para quem não conhece, o transporte escolar da escola Beira Rio, ele não é só do meio rural, né? Pelo contrário, a maioria hoje dos nossos alunos que usam transporte estão dentro da cidade. Eu costumo dizer que é a parte asfaltada, né? Então, eu não consigo dizer quantos vão vir na rota do Capivarinha, quantos vão vir na rota circular Moia, por exemplo, né? Então, esse é a nossa grande dificuldade, né? As nossas salas são boas, são arejadas, têm a climatização, né? Não é ar-condicionado, então é um aparelho que as salas precisam ficar abertas. Estamos criando pontos de higienização das mãos, né? Adquirimos já os tapetes, os dispensers que foram encaminhados pela Secretaria de Educação, e adquirimos mais. Então, a escola, dentro dessa estrutura, ela está preparada, né? Dentro dessa estrutura física, eu acredito, nós estamos preparados. A preocupação é em relação ao transporte e em relação ao material que a SEDUC diz que vai encaminhar para as escolas, né? Que é o material de máscaras, e o material de identificação visual, né? Esse material a gente está aguardando ainda para podermos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Encaminhamos o plano, Cibele, já encaminhei para você, um pouquinho atrasado, mas encaminhamos o plano, né? O nosso plano, inicialmente, nós havíamos colocado para o dia 22, mas hoje a gente já está vendo que vai ser inviável por uma série de coisas ainda que temos que ir atrás de organizar, né? E finalizo dizendo, a comunidade hoje, tanto pais quanto professores e tudo, está muito, muito dividida, tá? Muito dividida, 50-50, sim, em várias pesquisas que nós fizemos, a gente tem esse número, certo? Obrigado. Professor, muito bacana o que você colocou. Lembrando que Palmas ainda não foi autorizado, né, pelo Comitê Central de que a gente possa estar iniciando as aulas. Porém, muito importante que a gente já deixe tudo organizado, porque quando vem assim de uma hora para outra, assim como a gente já iniciou em algumas escolas, né, me parece só em uma do interior, mas é bom que as escolas de Palmas já comecem a pensar, já se organize para que quando der o sinal, a gente iniciar. Porém, a gente não vai começar agora, são muitos os casos em Palmas ainda, então a gente não vai começar. Nós sabemos que existe realmente essa preocupação, é 50% quer, 50% não quer, então a gente entende, e quando iniciarmos, será com aqueles que realmente se sintam seguros, confortáveis, tanto o estudante, comunidade, como o servidor, tá? Nós não vamos iniciar as aulas com um grupo muito grande, não, são poucos. Eu recebo de outros regionais fotos de escolas que já iniciaram, e são poucos estudantes mesmo. É um trabalho de retomada, é um trabalho de início mesmo. Nós precisamos ter muito cuidado. Momentos difíceis esses que nós estamos vivendo, e nós precisamos ter todo o cuidado. Por isso, a gente precisa estudar todos os documentos que foram encaminhados para vocês. Eu já estou aguardando uma reunião com o Rômulo, ainda hoje eu converso com ele, para falar do transporte, para falar do monitor, tá? E o material nas escolas da sede irão receber logo, logo, tá? Eu já vou ver se já está tudo separado e a gente já começa a entregar, né? No interior, a gente já fez esse final de semana, já entregamos todo o material, e aqui em Palmas a gente vai entregar o quanto antes. Certinho? Vou aproveitar a fala da Maristela. Quando eu
questionei se vocês estavam de posse dos anexos, é porque hoje o meu trabalho vai ser justamente esse, mostrar para vocês aonde vocês vão nos documentos para embasar a fala, né, que vocês vão ter aí na escola. Então, a primeira fala do Beira-Rio é com relação à dúvida, né, do medo por parte dos servidores e da comunidade em si. Emerson, página 32, tá, do Diário Oficial 5712, do dia 26 de outubro. Na página 32, ele faz, aquela tabelinha que tem as cores. Então, eu tenho a cor azul, verde, amarelo e vermelho. Então, o primeiro passo da escola, é claro que é necessário o plano. O plano de retomada é um exercício que a escola vai fazer para a hora que tiver tudo ok, tá? E aí depois eu também vou entrar na questão do ônibus, de repente uma estratégia aqui, enquanto você estava falando, eu estava anotando. O que a gente faz com a equipe para tranquilizar e para que ela trabalhe junto com a gente na elaboração do plano? Estuda esse item que eu estou falando aqui, que vai falar das cores, e é o momento que será permitido. Então, quando a gente vai, lembra aquele linkzinho que eu coloquei na última reunião para vocês, para que vocês olhassem a situação epidemiológica de cada estado, cada município? Então, Palmas, eu não sei se o Beira-Rio entra, porque o Beira-Rio é Porto, mas creio que esteja quase que parecido, Hermes. Ele vai entrar aí no nível de transmissão vermelho, ou seja, não estamos autorizados ainda a retomar, mas isso não significa que não temos que fazer o plano, que não temos que adequar a escola, que não temos que fazer todos os itens de segurança, ok? E aí, você vai agora, nesse momento, Hermes, focar a sua força de trabalho, a sua equipe, para estratégias do ônibus. Então, você disse que é muito difícil você visualizar todos os seus alunos. Qual vai ser seu foco agora e o momento de estudo? Quais são os meus alunos que vão nesse ônibus? A que turmas pertencem esses alunos? E você vai tentar fragmentar ao máximo esses alunos dentro do ônibus. Então, aí, não existe uma regra. De repente, você vai ter uma turma que vai uma vez na semana, ok, mas você já está prestando assessoria gradativamente, que é justamente isso que o plano fala. Então, se o teu maior problema, né, e teu maior medo é a questão do ônibus, foque suas estratégias para visualizar como isso vai acontecer de forma muito segura. Então, eu preciso reduzir ao máximo esse número de alunos, como que eu vou fazer com essas rotas? De repente, eu não consigo fazer mais que um dia de aula, vou fazer só uma vez na semana, mas o importante é que esse aluno tenha a oportunidade de entrar em contato com esse professor que vai fazer assessoria ao estudo dele. O objetivo aqui é que esse aluno tenha esse contato e que gradativamente a gente vá voltando até uma hora isso ia ter que acontecer. Mas vou repetir aqui, vocês vão ter que estar focados no protocolo de segurança, no diário oficial do dia 26 de outubro, 5712. Para reforçar, vocês também podem utilizar a cartilha do MEC, tá? Por quê? Porque todo o nosso foco é o primeiro pilar, tá? E o primeiro pilar fala de segurança. Eu não sei se eu consegui te ajudar, Emerson, mas eu acho que nesse momento agora é a hora de você estudar todas essas suas rotas, descobrir quais são esses seus alunos, mesmo na cidade que utilizam o ônibus, se eles pertencem à mesma turma, se são de turmas diferentes, para que você possa fazer uma logística com eles que não te dê tanto medo e tanta ansiedade, que se torne mais seguro, né? Aí você vai usar aquela lógica, é gradativo. Então, talvez você vai ter de 15 em 15 dias, uma vez por semana, tá? Que você vai atender esses meninos, mas o importante é que você ofereceu, dentro das suas possibilidades e seguindo o protocolo. Tá ok, Emerson? Conseguiu me acompanhar? Não sei se ele estava escutando, mas, bom, enfim, acho que ele deve estar acompanhando aí. Quem mais tem alguma dúvida ou questionamento? A gente está aqui justamente hoje. Pode falar, Alzirene. Bom dia a todos. É o seguinte, com a normativa da alimentação escolar, né? Nós tínhamos orçamento para o término, dia 24 de março, né?
com a nova orientação das cargas horárias até dia 15 de março. Aí nós tínhamos também colocado a dispensa de licitação, estamos tendo dificuldade no fechamento do quantitativo de alunos, uma vez os pais iniciaram a primeira semana, de grupo A, os alunos que retornaram na primeira semana, e nós estamos na segunda semana, que é os alunos do grupo B. E do grupo C, que são aqueles que os pais não autorizaram ou não permitem voltar às aulas presenciais. E temos a situação do ensino médio, que são os alunos que já concluíram dia 6 de fevereiro e que estão na escola por um período de agendamento com algum reforço, dúvida, buscativo. Então, nós estamos tendo um pouquinho de problema em relação ao quantitativo de alunos para fechar o percurso da alimentação escolar. Se alguém poderia nos ajudar, até a gente já ligou, tirando uma dúvida, em relação a essa cidade para direcionar a compra. Aqui nós já fizemos um levantamento, pelos de alunos que retornaram, não há necessidade de dispensa de licitação. O valor está ficando abaixo do valor de licitação. Mas a gente queria uma orientação a esse fechamento, porque ele está instável. Os pais, eles decidem, por exemplo, ontem no domingo, tinha pais dizendo assim, que o filho fosse hoje para a escola na semana 2. Ela está falando. Um fechamento de quantidade de alunos para a realização do preparo da alimentação, a aquisição dos gêneros alimentícios. Quanto ao transporte escolar, que é uma outra situação, nós temos aí os ônibus, que é uma parceria com o Estado, pagamento. Alzirene, será que se você conseguir colocar um fone de ouvido, porque está cortando muito, está bem baixo, talvez ajude a gente a entender sua dúvida. Eu estou tentando aqui pegar os pedacinhos. Tenta colocar um fone. Então, depois, eu vou formalizar a questão. Aí eu deixo para vocês. Isso, eu vi que tenta achar um fonezinho, que eu acho que vai ficar melhor. Não sei se Maristela conseguiu acompanhar, mas ficou bem fragmentada a pergunta. Bem pouco, e assim, muito importante, diretora, que você vai nos dizer, porque você está vivendo, você está iniciando, e parabéns, obrigada por você ter aceitado esse desafio, mas a gente quer ouvir essa experiência, né, até para a gente poder buscar mais apoio e subsídios para poder estar conversando com as outras escolas, né? Então, falar um pouquinho dessa experiência. Eu ouvi pouco, bem fragmentado, sobre a alimentação. E aí a Liliane vai nos ajudar com relação a essa questão da alimentação, porque as dúvidas, gente, elas vão aparecendo a partir do momento que você começa, né, pôr a mão na massa. Aí vem as dúvidas, né, como é que a gente vai fazer com relação a essa alimentação? A gente não tem previsão de quantidade de estudantes que vão vir, a gente tem uma estimativa, mas ou não vem, o pai não vem, vai ficando com medo, vai recuando. É aquilo que eu falei quando eu visitei vocês. Cada dia é uma novidade, cada dia é um dia, cada dia é algo diferente na escola. A gente não terá rotinas na escola até vocês iniciarem mesmo e ter mais segurança, tá? Então, eu queria mesmo ouvir você, diretora, com a sua experiência dessa primeira semana, né, de início com a... Eu vou ligar aqui, vou procurar o fone, aí depois eu retorno, tá bom, Sibeli? Tá bom, professora? Eu vi que o Washington está com a mão, enquanto a Alzirene se prepara, o Washington está com a mão levantada, e eu vou pedir para a Elione abaixar dela, senão a gente não sabe quem está querendo falar. Então, aqui tem toda uma logística que a gente já está acostumado, né, e está top aí, que pode falar, Washington. Bom dia, Sibeli, bom dia, diretora, e a todos, bom dia a todos. Eu estava ouvindo aqui o Emerson, e a nossa escola tem algumas singularidades bem parecidas com relação ao ônibus, né? O ônibus, para mim, é uma preocupação, eu acho que é a maior preocupação, o ônibus escolar, porque normalmente quando terminava as aulas, as crianças corriam, e crianças pequenas não tem o entendimento dos maiores, né?
O do ensino médio, você vai falar, você vai conversar e eles vão até entender legal. Agora, os pequenininhos são difíceis. A gente tem costume de ver, toda hora tem que estar entrando dentro do ônibus e tá, olha, gente, obedeça às ordens, olha, o motorista tem que estar lá conversando. Então, não tem eles não entendem, não atendem também, né? Então, toda hora, sempre, de vez em quando, tem que estar dando uma chamada, conversando e tal, né? Então, assim, a Maristélia disse até para a gente aí que já entrou em contato com a SEDUC, muito legal, a professora, ela é bem ativa, e de fato, a gente acha, eu vejo, no caso eu, sozinho não, a equipe, vê que tem a necessidade de um monitor. O pessoal até falou também sobre isso, né? Mas a diretora já disse que já está em andamento. Fizemos uma nova pesquisa, como ela teve aqui na sexta-feira também na escola, e a gente falou que ficou muito aquém, pouquíssimos pais. Acredito que, pelo cálculo anterior, tinha uns 10% a 15% que aceitariam na pesquisa lá atrás, em novembro, dezembro, começo de dezembro, que aceitariam que os filhos voltassem. Novamente fizemos uma outra, bem mais diferenciada, mais direta, que no caso está aqui, né, com 7 perguntas e mais um comentário, se a pessoa quisesse. E o que acontece? Para nossa surpresa, depois de alguns movimentos de organização da escola, né, com relação à estrutura para receber esses alunos, nós temos agora uma diferença bem grande em relação àqueles 15% inicial. Eu fiz o cálculo das pessoas que responderam, e nem todas responderam ainda, mas nós temos 66,66%, vamos lá, 66,5% positivo, querendo que os seus filhos voltem. E 33,5% que não querem que voltem, né? Que não querem que volte presencial, tá? Se diga que presencial. Também fizemos um termo de compromisso, né, de responsabilidade, caso os pais, para, no caso, voltar, a gente fez o plano, organizamos a equipe para retornar, se tudo der certo, 1º de março, caso dê certo. A gente ainda tem essa questão do índice alto em Palmas, que por esse índice a gente não volta. Mas tem um problema também, só esse problema que eu quero terminar falando, a minha fala aqui, de pais que querem por tudo que seus filhos estudem, alguns, né, querem por tudo que estude, sendo que naquela devolutiva que nós passamos para a SEDUC com relação ao grupo de risco, tem o filho, por exemplo, tem uma delas que botou aqui, não colocou na pesquisa que tinha algum problema, que era do grupo de risco, que seu filho ou filha é do grupo de risco, sim ou não? Ela disse não. E a gente sabe que foi na devolutiva para a SEDUC e já tinha sido informado para a gente. Ela tem problema respiratório, né? Sempre teve. Então, só como ela quer que a filha mesmo já botou no grupo, mandou áudio aqui, querendo estudar de todo jeito, a gente fica em maus lençóis, né? E eu li, agora estou tentando lembrar se foi nesses documentos que foram mandados para a gente, que não pode botar pessoas do grupo de risco para voltar. Por exemplo, o professor não volta presencial, fica fazendo tarefa e mandando, né, de casa. A mesma coisa, acredito que para a criança também. Só tira essa dúvida para a gente, Cibele, professora, e é isso. Muito obrigado a todos. Maristela, você quer a palavra? Não sei, ela está em várias demandas, tá, pessoal? Então, não, pode falar, eu estou aqui acompanhando, tá? Beleza, tá. Então, vamos lá. Essa questão do grupo de risco. Além de ser um direito, né, no caso dos professores que são de risco, é um direito, né, que eles têm de preservar a vida. Esse é um primeiro direito. A questão aqui, Washington, é que você está lidando com 2 pontos aí bem críticos.
o direito que a pessoa tem à vida e o direito que a pessoa tem à educação, correto? Então, isso gera-se um impasse. Eu partiria para a sensibilização, para essa família, né? Eu trabalharia com a questão, olha, é isso mesmo que você quer, olha o seu caso, olha as probabilidades, né? Se você, porque se caso a família assume, ela teria que assumir, no caso, né? Você não pode barrar que essa pessoa venha. Até vou estudar um pouquinho mais que esse caso. Estou falando aqui, mas eu preciso ter mais profundidade também para te assessorar. Mas eu acho que antes de você permitir qualquer entrada, né, dessa criança na escola, você precisa fazer uma sensibilização com essa família, né, sua orientadora escolar, sua coordenação, né, chama essa família, exclusivamente essa mãe, esse pai, né, e vamos colocar aí a situação que é o momento e o porquê não, ou de repente uma estratégia de um momento diferenciado para essa criança, né, que evite de qualquer forma o contato com os outros, né, visto que ela é de risco. Pelo que eu entendi, é a criança que é de risco, é isso, Washington? Isso, a criança é do grupo de risco. E assim, a mãe assinou aqui o termo, né, de compromisso, que ela quer muito, e a criança também quer muito. A gente já ouviu. Gente, é de doer o coração. A criança mandando áudio, mandou para uma professora. Quero que volte logo, gente. Se eu mandasse isso no grupo, vocês iam achar graça. Querendo muito voltar a estudar presencial, né? Porque diz que não está aprendendo legal do jeito que está, e ela é esforçada mesmo. É uma das melhores, se não a melhor da sala, né? Então é complicado. A gente fica realmente com essa dúvida, Sibeli, porque Como a lei diz não, né? Sim, mas a a mãe lei... vem aqui, assina termo de responsabilidade, diz que a filha não é do grupo de risco, sendo do grupo de risco, que todo mundo sabe na escola que ela é. A gente até comentou sobre isso em conselho de classe, né? Então, assim, a gente está com esse pepino aí. Eu vou ser bem precisa numa pergunta para você, Washington. Eu sei que essa pergunta que eu vou fazer, muita gente vai falar, Sibeli quer nos superlotar de trabalho. Mas, Washington, o Entre Rios é capaz de fazer um atendimento diferenciado apenas para essa aluna, num momento só com ela? Olha, eu acredito que é bem difícil. Por conta por exemplo, você vai fazer aí 2 tipos de já é trabalho demais, no caso, no sentido de fazer um para mandar para casa, porque 33% vai ficar em casa, e o outro que vai ser presenciais. E os professores são ali a carga horária certinha. Aí eu acho que fica difícil, a não ser que a orientadora ou a coordenadora possam atender casos como esse. Aí a gente de se pensar, tá? Eu te fiz essa pergunta, pode falar, é porque você tem toda uma logística e um quantitativo de alunos diferente, né, uma escola um pouco mais pequena em quantitativo de alunos, né, e realmente é de cortar o coração quando um aluno solicita e a gente sabe da situação. Porém, você tem que fazer essa oferta de atendimento com muito critério. E, se for possível, fazer um atendimento individual, esse seria um dos nossos conselhos, tá, Washington? Mas lembra bem que eu estou falando, se for possível. E aí você precisa de toda uma equipe junto e disposta a assessorar esse aluno, né? Muitas vezes a gente encabeça certas ações. Às vezes porque vai entrar em carga horárias a mais, e aí eu não quero um serviço a mais, e aí é a liderança que encabeça esse tipo de assessoria, porque pelo que eu percebi é um caso, né, não sei se tem outros casos parecidos, mas eu vou deixar a Maristela falar um pouquinho, senão eu falo demais, pode falar. Tudo vai do bom senso, assim como eu tenho andado nas escolas e eu falo. Eu estou trabalhando presencial por uma opção minha. Eu sou também do grupo de risco, com laudos e tudo, mas eu não estava mais aguentando ficar em casa e eu quis trabalhar. Mesmo antes de vir aqui para a regional, eu já estava no meu trabalho lá na secretaria presencial, por uma opção minha. Eu estou correndo todos os riscos, mas é uma opção minha. No caso de um estudante, que a gente precisa resguardar toda a questão de saúde da família, do estudante, é preciso usar de bom senso.
Uma criança que está pedindo socorro para voltar é porque ela está interessada. A escola ela não vai ter 2 trabalhos. O roteiro é um só. O roteiro que vai para o estudante é um único roteiro, é o mesmo que eu vou ter aqui na escola. Eu não vou fazer 2 roteiros, não. Metodologia de trabalho é que será diferenciada. Se o estudante vem para a escola, ele vai ter o professor ali para auxiliar no roteiro. Se o estudante está em casa, é a família que vai estar ali auxiliando. Mas essa menina, ela quer vir para a escola um dia, a escola pode organizar um professor, não orientador, coordenador, mas um professor que queira acolher e atender essa menina num momento específico. Nós estamos aí com a proposta de 3 dias. Quando você fala, diretor, do percentual de 60%, 40%, quando a gente fala em percentual, a gente pensa que são muitos estudantes. Na realidade, você tem um número pequeno de estudantes que dá para você fazer um trabalho. Você vai fazer gestão com relação a isso aí. O trabalho que tem de uma escola pequena é o mesmo trabalho de uma escola grande, eu sei disso. Mas o quantitativo de menino ali vai te dar um pouquinho mais de fôlego para que você ache uma estratégia de trabalhar com esse estudante, tá? A gente não está aqui querendo também que volte tudo, não é isso. Você está no grupo de Palmas ainda, nós temos muitos casos. Eu não sei como é que está aí em Itaquaruçu e Buritirana, que são mais próximos. Eu não tive retorno hoje do boletim. É preciso olhar tudo isso, tá? Então, é bom senso hoje com relação ao retorno, certinho? Muito importante, volto a falar, que vocês leiam os documentos que foram encaminhados para vocês. Muito, muito, muito importante que a gente lê e segue aquilo ali, para que a gente não possa ter futuros problemas. A diretora do Entre Rios, Irene, está falando que a internet dela está ruim, porque tem muita chuva. Eu penso que a gente faz um outro momento depois com ela, para a gente estar ouvindo, para dar um retorno para nós, que ela, até agora, na nossa regional, foi a única escola que retornou, até para a gente ver o que a gente precisa ajudar ou melhorar, ou se está indo bem na escola. A gente entende, sim, essa questão da internet. É que hoje a gente quase não conseguia acessar, porque a internet não estava bem aqui em Palmas, também aqui na regional. Certinho? A Maristela falou uma coisa muito importante, viu, Washington, que você pode fazer um plano futuro, né, pensando no futuro, num atendimento diferenciado. Porém, você ainda tem que seguir o protocolo e não está autorizado uma retomada aí, pelo menos na região que a gente está. Né, isso você pode contextualizar com a equipe, com os pais, mas isso não deixa da obrigatoriedade do exercício de se ter um plano e de se visualizar todos os atendimentos que é possível fazer. A pergunta da Alzirene é extremamente importante, eu sei que é relacionada à merenda e o que ela já está vivendo ali, né, na prática. Eu só não consegui entender a pergunta na íntegra. Depois, se você quiser colocar aqui no chat para nós, Alzirene. Oi. Eu vou tentar aqui, usando os meus dados móveis, para poder tentar fazer a pergunta. Melhorou o áudio? Bastante. Tá, a gente está te ouvindo bem agora. Então, Cibele, né, bom dia novamente. Nós retornamos dia 8, conforme o decreto 6.211, atendendo todas as prerrogativas constantes nele, a segurança, a saúde. Retornamos com o ensino fundamental de 6º ao 9º ano, e na primeira semana retornamos com 40% desses alunos. Atendemos as logísticas de sala de aula, de distanciamento social. Foi algo novo, desafiador, porém, eu fiquei feliz pela adesão dos pais e por acreditar que a escola estaria preparada, mas ainda com insegurança quanto à transmissão da Covid, quanto à questão da vacinação, e foi totalmente compreendido pela equipe. Nós deixamos os pais bem à vontade para decidir, fizemos um questionário do Google Forms, e com essa demanda que nós temos respondido do Google Forms, nós criamos a planilha com os alunos que retornariam, e com isso nós fizemos a tomada de preço dos gêneros de alimentação escolar, que foi a minha pergunta. Nós temos o grupo A,
que serão os alunos da semana que iniciaram, e agora, nesta que inicia hoje, os alunos do grupo B. E temos os alunos do grupo C, que são aqueles das atividades remotas. Nós estamos com problema em relação ao quantitativo de aquisição dos gêneros alimentícios, por instabilidade no número de alunos, Cibele, na semana. E temos ainda o ensino médio, que nós fizemos uma live com o aluno do ensino médio e EJA, e alguns alunos, parte deles querem aula de reforço, querem tirar dúvida com o seu professor. E nós estamos criando um rodízio com esses alunos. Então, eu preciso de ajuda quanto à alimentação escolar para definir o número de alunos, porque o governo federal, o FNDE, a questão do PENAI é muito séria, né? Para poder você adquirir os gêneros alimentícios. Se nós podemos fazer uma estimativa do número de alunos que poderiam vir para a escola, e no caso de sobrar esses gêneros alimentícios, no final do período letivo agora, serem doados para os alunos, como a gente fez no tempo da pandemia, que as aulas estavam suspensas, porque não tem como definir um cardápio para atender o número X de aluno com essa instabilidade. Então, eu queria registrar essa preocupação e saber se eu posso adquirir com um percentual que nós entendemos que vai vir, e se a sobra desses alimentos podem ser doadas futuramente ao termo desse ano letivo. Tá bom? Outra questão é que a demanda que nós tínhamos de aula era até 24 de março, com o conselho de classe antecipando para o dia 15, né, a finalização, também muda a quantidade de dias que havíamos planejado. Então, hoje à tarde, já vamos replanejar a quantidade de dias. Sobre o transporte escolar, eu queria também aqui falar, não sei se a Aurora está na live, que o Estado agora vai terceirizar a minha extensão pedreira. Eu queria confirmar isso também, porque o município só está atendendo a zona da sede, a zona urbana que cede. Nós fizemos um mapeamento do transporte escolar, só vem um aluno por poltrona, não vem dois, então o transporte escolar só vem com a metade da sua lotação, um aluno por poltrona. Ele fica com a poltrona do lado livre, sem nenhum aluno. E aí, o grupo B dessa semana ainda tem a poltrona livre e a intermediária, que é atrás dele, na frente, sem aluno também, porque a demanda foi menor. Então, o transporte escolar está tranquilo, graças a Deus. A terceirizada vai começar na extensão. E pelo município estar reformando a extensão pedreira, não tem atendimento presencial ainda na extensão pedreira. Porém, os professores estão realizando live de tirar dúvida com os alunos nas suas residências. Na unidade prisional, como a Elione falou, nós não tivemos ainda o autorizo da CCJU para iniciar, mas as reeducandas estão recebendo textos motivacionais, complementares, para motivar para uma possível volta, ou para o ano letivo de 2021, ou ainda um tira-dúvida do ano letivo de 2020. Nós não deixamos elas desassistidas de nenhum tipo de material. E a escola, como eu disse, está adotando todas as medidas. Graças a Deus, nós estamos com 0 caso de Covid no município, nosso boletim, e tomando todas as medidas de segurança para que nada aconteça, nem com o servidor, e nem com o nosso aluno, e nem com os familiares dos nossos alunos. E para fechar a minha fala, eu gostaria de registrar também que as aulas dos professores do grupo de risco, hoje eu fiquei imensamente feliz com a realização de live. Nós colocamos os alunos em sala de aula, agora no primeiro horário, nós ligamos o data show e o professor realizou a aula de casa, né, de maneira segura, e os alunos assistiram a aula. Aí nós aproveitamos que os alunos são carentes, que não têm internet, nós liberamos a internet da escola, assistiram em sala de aula conosco, e os alunos que estão no remoto entraram com o link também para tirar dúvida com o professor. Então, o professor acumulou o remoto e os alunos presencial, e deu muito certo a live de hoje, foi maravilhosa na sala de aula. Então, os professores do grupo de risco vão dar aula online dentro do horário de aula normal que nós trabalhamos na escola. Essa é a minha fala, e eu agradeço a professora Maristélia pelo apoio. Ela visitou a nossa escola com a sua equipe, verificou em loco. A Cibele, muito obrigada pela abertura, tá, Cibele, que você veio e pôde conferir conosco. Não estamos aqui seguros que nada pode acontecer, porém nós estamos confiantes que nada vai acontecer, porque Deus é maior e Ele vai nos proteger. Muito obrigada. Parabéns, Azirene, eu fico muito feliz. E manda foto para nós, para a gente poder divulgar e falar do que está acontecendo, porque isso que você acabou de falar, isso é super, super importante.
e vamos confiar em Deus, porque é só Ele que a gente precisa confiar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, com muita calmaria, sem nenhum caso de Covid na sua escola e no seu município. Tá? Parabéns, parabéns mesmo. E Liliane vai resolver esse problema da alimentação, ela vai tirar todas as dúvidas. Se não Ela for tá depois, mas é uma pergunta muito interessante mesmo. Eu acho, Alzirene, que você não terá problema, visto que essa merenda é dos alunos, né? Então, a questão que mais pesa são as justificativas e a parte documental. Mas aí, Lili vai te responder depois no PV. Ela deve estar bem ocupada, eu estou vendo aqui, ela está atendendo uma ligação. Está bem frenético ali o setor dela. Mas eu acho que a sua estratégia é a mais correta. Você precisa fazer essa estimativa, sim, porque você tem um atendimento que varia, né, conforme você tem a solicitação desses alunos. E uma coisa que você não pode deixar de ter é a merenda para eles. Se sobrar ao final, creio que você vai poder fazer exatamente o que você falou aí, mas ela vai te dar uma resposta depois, e a gente compartilha no grupo, viu, Maristela, depois que a Lili confirmar com os documentos certinho, porque essa é uma informação interessantíssima para os diretores que vão retornar. A gente eu estou anotando aqui as dúvidas, nós vamos chamar o Ayrton, que cuida especificamente conforme as demandas de vocês, nós vamos esclarecendo assim, ao longo da semana. Ok. Tem uma pergunta, eu acho que eu não sei se é tenente, se é capitã Lívia, do CPM 1, é bem interessante, aqui eu vou ler, e aí depois eu abro para a palavra de novo, tá no chat, tá? Ela pergunta assim, mas podemos no plano de ação colocar uma data de previsão para retorno presencial? Sim, você deve fazer uma previsão, Lívia. Porém, isso não quer dizer que você vai executar. Então, o seu plano é mutável e retomável a qualquer momento. O que é necessário nesse momento? O exercício, principalmente nessas escolas que estão aqui na sede, em Palmas, que é um caso à parte, né, que há um alto nível de contaminação, é o exercício do momento da retomada. Então, você, quanto escola, senta com a sua equipe, estuda todos esses documentos que foram enviados para vocês, e aí eu faço menção também à cartilha do MEC, que a gente não colocou aqui, mas ela também serve muito. Você vai visualizar tudo que a escola precisa ter para voltar com segurança, tá? E assim que a situação de contaminação baixe, se Deus quiser, isso vai acontecer, a gente reza, ora e pede para isso, né? Porque realmente é uma situação atípica. Você está preparado para retornar, porque esses momentos aqui são bem legais, porque vocês estão vendo a experiência de uma escola que é sargento, numa escola que já voltou, que está passando pela questão da merenda e tal, então vocês já estão podendo visualizar o que muitas vezes vocês vão ter que consertar ou adaptar lá no plano, que é o caso que o Emerson colocou dos ônibus, né, dessa rotatividade. Então, sim, você precisa de uma data de previsão, mas isso não quer dizer que ela vai ser executável, né? Isso tem que ficar bem claro para vocês e para a equipe. O que determina lá são as faixas etárias, se é azul, verde ou não. Mas essa data precisa ser pensada, sim. Tem outra pergunta dela aqui, uma previsão, sim, legal, tá? Se ela não, se tem mais alguém com pergunta, pessoal, ou dúvida, ou questionamento, aproveita que nós estamos aqui, o bate-papo tá bom. Milunião, tá com dúvida? Tô vendo a carinha da Luzenia aí. Tem alguma pergunta específica? Como que tá a situação? Como que a sua equipe está reagindo? Conta pra gente. Sim, bom dia. A Escola Vila União, nós estamos elaborando o plano de ação, né, o plano de retomada. E, assim, nós temos bombardeado a nossa supervisora de perguntas, né, no Tira Dúvida, e ela tem nos atendido. E, assim, tínhamos bastante dúvidas em relação ao nosso tempo na escola, porque é uma escola de tempo integral, né, então nós já tivemos resposta que nós temos autonomia para poder planejar, fazer esse planejamento do tempo do aluno. Fizemos uma enquete com os pais da comunidade, né, para sabermos o quantitativo de presencial e não presencial. O índice do presencial está muito menor, né?
mas, assim, tem muitos pais querendo retorno. Outras famílias não querem porque já estão em outra cidade, em outro estado, né? Mas a gente está fazendo esse planejamento. Acreditamos que não encaminhamos ainda, porque eu acredito que daqui para amanhã a gente consiga concluir o plano, né? E, assim, eu acho que o que a Alzirene colocou em relação à alimentação é o nosso gargalo também, porque é uma escola de tempo integral e nós precisamos oferecer, né, café da manhã, almoço, o que é de direito do aluno, né? E então a gente fica nesse medo, eu digo medo mesmo, dessa aquisição da alimentação, porque a gente não sabe se realmente vamos retornar, né? Se podemos retornar, em função dos índices, né? Do alto índice. E que a gente sabe que o nosso município ele está com um índice bem alto. Então, a nossa dificuldade é na questão da alimentação, né? Estamos fazendo toda a adaptação da escola, né? Com distanciamento quantitativo de número de alunos na turma, né? Essa não é tanta a nossa dificuldade, porque nossos alunos são poucos, né? Então, com o número de alunos que optaram pelo presencial, dá para a gente atender todos os dias, não precisa fazer o escalonado, né? Porque não chegamos ao máximo, né? Então, nós estamos nessa fase aí. E quando a gente põe a mão na massa, né? No momento ali que vai surgindo as dúvidas, né? Às vezes, aqui eu não tenho uma dúvida, mas quando eu estou lá discutindo com a equipe, aí vai surgindo as dúvidas, as perguntas, né? O medo da equipe é muita, porque é um momento de instabilidade, nós temos mais a escola, né? Eu, como gestora, eu tenho, assim, trabalhado, motivado com toda a equipe, no sentido de tranquilizar, né? Tranquilizar a equipe, porque nós precisamos retornar um dia, né? Sabemos que a questão da vacina, ela não vai ser assim imediata, né? Estamos aí na fila, mas vai ser um pouco demorado. Então, a gente precisa ir adaptando as mudanças, né? E trabalhando de forma que traga mais segurança, né? Para nós servidores e para o nosso alunado e a comunidade em si. Tá bom? Obrigada, Alzirene. Alzirene, já estou doidona. Obrigada aí pelas falas, é isso mesmo, a gente está muito ansioso para saber como vocês estão fazendo esse exercício aí. Pode falar, Maristela. Luzeni, você já recebeu um documento para o dia 17? Como é que foi a recepção aí do povo da escola? Sim, recebemos, Maristélia. Ainda vamos gerir esse negócio aí. Assim, o novo é assustador, mas eu penso que faz parte. E coisas novas, eu penso que essa mudança será boa para a comunidade, tanto escolar quanto a comunidade. Vai melhorar um pouco os seus estudantes, o número de estudantes vai melhorar, com certeza. Com certeza, isso mesmo. A gente precisava ter um incentivo, né? E a comunidade gosta, né? Então, nós estamos nos preparando para quarta-feira, a Kelma já falou comigo, e a gente vai organizar da melhor forma possível. Vai ser que horas na quarta-feira? Olha, nós estamos aqui verificando a questão do horário, porque precisa dos pais. Durante o dia, a gente não tem público,
Então, precisa acontecer por volta das 18, 19 horas, porque é o momento que os pais, né, estão em casa. Você me avisa, tá? Tá, aviso sim. Tá bom? Pessoal, a Luzeli vai receber agora a Escola Vila União, ela vai se tornar uma escola PSI, que é aquela escola militar do governo federal, tá? Então, assim, na quarta-feira, dia 17, vai ter a audiência pública, vai ouvir a comunidade para poder ter o termo de aceite ou não. Mas, enfim, eu acredito que vai ser muito bom, é uma metodologia que está sendo implantada desde o ano passado e agora na Escola do Vila União, esse ano. Eu estou muito confiante, sobretudo porque a gente vai ter um número maior de estudantes na escola. E, Luzeni, você vai ter aquele carro de polícia buscando os alunos na busca ativa, que postaram lá no grupo, que eu achei o máximo. Nada como uma força-tarefa. Com certeza. Né? Será bem-vindo eu nem sei como dizer, não é metodologia, é essa nova forma de trabalho, né? E a gente vai fazer o possível para poder se adequar e acompanhar. Eu não sei como que vai funcionar ainda, está tudo novo, né? Mas a gente vai conseguir. Né? Vai dar certo. A Lili está anotando a questão da merenda, eu acho que depois a gente faz só um momento com relação a isso, que eu acho que vai ser uma dúvida bem frequente, mesmo porque a gente tem medo desses documentos, né? É o medo de fazer algo errado. Toda vez que envolve o recurso, que a metodologia a gente vai, aplica, reaplica, né? Mas recurso é coisa muito séria. E realmente o zelo de vocês é importante. Estou aqui com o nome das escolas e eu vou instigar, que eu não queria falar, eu queria escutar vocês. Dom Alano, está por aí, Dom Alano? Queria escutar o Dom Alano. Isso, Gilvanildo, tá bem? Fala pra gente como tá a sua situação, o que você está sentindo, o que você precisa, quais são as dúvidas. Preciso de dinheiro emprestado. Então, eu não tinha muita pergunta. Eu te fiz tanto questionamento essas semanas, né, que eu te falei que eu não te deixava em paz. Eu tirei esse trem daqui. Eu falei que eu não deixava você em paz. Eu fiz tantos questionamentos que acabou sanando a maioria das dúvidas. Mas aqui a gente já está organizando para... A gente está pensando numa possível data, dependendo do que acontecer em Palmas, né, da situação para o dia 1º. A gente já mandou na sexta-feira o roteiro para vocês. E aqui na escola eu acho que é parecido com as outras escolas, tá? A gente fez uma enquete com os pais, já foram quase 150 pais que responderam, ou responsáveis, e já deu aí, tá em média 50%. Oscila. Às vezes um pouquinho a mais não, às vezes um pouquinho a mais sim, todo mundo preocupado. Os professores muito ansiosos, com muito medo, né? Mas a gente já já adquiriu os EPIs, todos, aquela proteção, que eu esqueci o seu nome, das breguelas, tudinho, mas está tudo adquirido. Os dispensers já estão na porta da sala de aula, o tapete no portão, a termômetro, desde quando iniciou a pandemia, o atendimento aqui na escola já tem. Vocês passaram aqui na escola, vocês viram que já tinha. E a gente está aqui, inclusive está aqui toda a equipe aqui ouvindo vocês e ansioso, e com vontade, com medo, é um mix de sentimento. Giovanildo, acho que a Maristela vai falar. Fala, Maristela. É uma mistura de tudo isso mesmo, de medo, de vontade, preocupação, ansiedade, é toda essa mistura mesmo que nós estamos sentindo. Mas eu gostaria só, quando ele falou nas máscaras, no uso dos termômetros, gente, muito importante que lá no portão da escola esteja a pessoa com aquele termômetrozinho, com álcool gel, de máscara. É o exemplo, precisamos educar pelo exemplo. Se os servidores da escola não adquirir o hábito do uso desse equipamento de segurança, muito difícil será a utilização desses equipamentos pelos nossos estudantes, pela nossa comunidade. Nós somos de todas as escolas, eu tenho ainda umas 3 que eu preciso ir, Rio Sônia e essas que são do unidade prisional, que eu ainda não fui, mas eu ainda vou. Mas, assim, a maioria está lá com a pessoa com termômetro, com o uso da máscara, com
com o álcool gel, o álcool. Então, assim, isso é muito importante. Mas também tivemos escolas em que o portão está lá à vontade, ou a pessoa está lá sentada sem máscara, não tem a utilização do termômetro, não tem a utilização do álcool. Então, os cartazes lá, proibido entrar na escola sem máscara, estão fixados para tudo que é lugar, porém a escola está lá com o movimento de estudante, buscando as atividades, os roteiros, sem o uso da máscara, servidores da escola sem o uso da máscara. Então, muito importante nesse momento essa sensibilização de todo mundo. Fácil não é. É muito difícil para nós usar essa bendita máscara. Mas é muito importante também para a nossa segurança, para a segurança de quem está perto de nós, tá? Então, vamos trabalhar isso com os nossos servidores. Na Escola Jovem Ação, a gente costuma dizer que nos pequenos nadas, os pequenos nadas é que fazem uma grande diferença. Então, o uso da máscara lá no portão é o grande diferencial para a gente conquistar a nossa comunidade, da credibilidade que eles possam usar a máscara também. Obrigada, Givanildo. Com relação ao protocolo de segurança, se preparem, essa semana a equipe está fechando o curso de biossegurança. Eu e Lili fizemos mutirão no sábado para conseguir fechar, né, os módulos que a gente tem, e logo será oferecido para a escola. Como que a regional vai fazer esse curso? Vocês terão 6 inscritos da escola, que serão responsáveis pela replicação da escola. Mas aqui a gente buscou uma estratégia de um site aberto. De vez em um curso de formação com o Google Classroom fechado, que só os 6 que vão ser formados pela equipe da DRE terão acesso, a gente abriu para toda a escola. Então, em tempo real, enquanto os 6 estão fazendo, eles também podem discutir e debater todo o material do protocolo de segurança. E eu gostei muito do protocolo de segurança e dos checklists, que vai ser uma sistematização desse trabalho na escola. Então, a gente vai pegar pesado aí no protocolo e com relação aos checklists que terão que ser feitos com muita frequência, né, caso as aulas retornem, a equipe vai ter que fazer isso e aprender a fazer isso e manter isso com uma frequência quase que de 3 em 3 horas, vamos dizer assim. Então, vem aí um treinamento específico para a segurança de todo mundo. Tá? E essa semana a gente vai estar lançando, se Deus quiser, aí o site, já convocando os 6 de vocês, que tem aí toda uma representatividade, e isso precisa ser replicado, não só para os servidores da escola, como para toda a comunidade escolar, então, aluno. Por isso, a regional resolveu um site aberto, porque qualquer coisa vocês podem estar indicando para as famílias também, apesar de que vocês vão ter que fazer uma estratégia de formação aí. Tá? Mas eu só estou antecipando aqui. Eu queria ver aí se o Santa Fé está por aí e queria muito que ele falasse, que ele se posicionasse, que ele colocasse as dúvidas, que ele contasse como está sendo aí esse momento, né? Visto que a gente não pode ficar indo para as escolas, então queria que ele fizesse uso da palavra aqui. Pode ser? A Escola Santa Fé está por aí? É o Altamir, né? O Altamir? Isso. Isso. Sempre. Isso. O Altamir está por aí. Eu passei o link para ele. Bom, eu vou passar para o próximo, aí a hora que ele se posicionar, a gente dá a fala. Eu acabei de ver aqui o Santa Fé, Silmara, e isso, né? Está escutando, consegue falar, quer conversar um pouquinho, contar como está aí, quais são os anseios, as dúvidas, como está a equipe, como está a sua escola. Conta para a gente. A Silmara é setor sul. Isso, é setor sul. Bom dia. Bom, Cibele, é esse misto, né, que os colegas já colocaram, de medo, principalmente por parte dos servidores, né, medo, receio desse retorno, né, eu tenho na escola professor que é diretor do Sintete, aí você imagina, né, o embate. Mas, assim, eu tenho buscado tranquilizar a equipe com questão do uso de máscara. Desde o início da pandemia, as minhas meninas ASG, elas dão um pouquinho de trabalho com relação a isso, mas eu tenho buscado contornar e sempre conversar e orientar e mostrar exemplos e falar para que use. E, por fim, eu já falei para elas que agora eu não vou falar mais, né?
Eu vou usar outras técnicas para que elas se adaptem ao uso da máscara. A escola está se organizando para esse retorno, nós encaminhamos o nosso plano. Ontem eu consegui encaminhar o plano, né? Lógico que sabendo que ele é mutável, que nós vamos precisar ir no decorrer do período e fazendo adequações que se fizerem necessárias, né? Fiz uma pesquisa com os pais, até agora 147 pais responderam pelo Google Forms. Desses 147, 60,4% disseram que vão mandar os filhos para a escola. Lá no formulário tem a pergunta se vai mandar ou não, e quem não vai mandar, o porquê, para a gente até entender. Os que até agora se posicionaram que não vão mandar, mais ou menos uns 80% desses que não vão mandar, eles falam que é porque ou o filho é do grupo de risco, ou tem algum familiar na casa que é do grupo de risco, isso aí não vai vir para a escola mesmo, né? E também no formulário a gente pergunta como eles se sentem em relação à segurança a mandar. Apenas 12% dos que responderam disseram que estão totalmente seguros. A gente sabe que essa insegurança realmente ainda existe, né? Essa questão da pandemia é uma questão bem séria, envolve muitos aspectos. Com relação ao tapete sanitizante, a escola já havia comprado antes, já tinha lá na escola, os outros equipamentos nós já estamos adquirindo, tá? Eu acredito que é isso aí, a gente está como disse a Alzirene, né? A gente não está seguro, mas está confiante que tudo vai dar certo. Legal, obrigado, Silmara. O Altamir disse que está aqui. Altamir, você consegue abrir o microfone, sei lá, o áudio para a gente ver? Você está com a sua equipe? Está me escutando? Ele falou comigo aqui no Zap, gente. Então, ele está acompanhando a reunião. Aí, ele colocou aqui no chat. Vamos lá. Vou ler para vocês, tá, Maristela? Estamos aqui, não consegui lhe atender devido ao nosso microfone não funcionar, mas estamos nos adaptando para falar com o grupo. Legal, então o Altamir não tem um microfone para falar, né? É isso mesmo? E aí ele está contando que está preparando tudo de forma muito legal. A sua equipe está tranquila, Altamir? Já falaremos, eles estão se preparando lá. Então, vamos aguardar, vamos passar para uma outra escola enquanto eles se preparam. Só você fala, eu queria falar um pouquinho com a Silmara. A Silmara é uma pessoa que eu já conheço, já trabalhou comigo no CAIC. É muito bom, Silmara, saber que você está aqui no grupo de lideranças, né, das nossas escolas e dizer que nós estamos com vocês. Nós sabemos que trabalhar com alguém forte do Sintete é muito desafiador, porém muito prazeroso também, que a gente aprende. No CAIC também eu tinha pessoas assim, mas quando a gente anda com tudo dentro da lei, tudo nas conformidades que são orientadas, a gente não tem por que temer. Então, seja firme, procure ver tudo que é orientado, seguir tudo que é orientado, eu tenho certeza que você não terá problema. Mas eu vi também uma pessoa muito forte, que também já foi muito sindicalista aí contigo, e que é a favor do retorno das aulas. Isso também vai ser muito bom para você, tá? Você tem uma pessoa muito forte, você pode contar com ele ali, que ele vai lhe ajudar muito nesse retorno. E se tem alguém que não quer, não tem problema. A gente vai respeitar a diferença, né? Palmas não vai voltar agora, é essa a preocupação maior do sindicato, mas a gente vai continuar fazendo o nosso plano. Ele é um plano que ele vai mudar a cada dia, provavelmente, né? Vocês mandaram para cá, a gente vai olhar, porque precisa ter a validação do comitê aqui, mas é um plano que realmente ele é flexível, gente. Tá muito bom entender que há essa flexibilidade. Lá no princípio da autonomia, no que diz respeito à LDB, se fala muito da autonomia da escola, e a escola nunca teve tanta autonomia como agora. Então, muito importante a gente exercitar essa autonomia com muito compromisso, com muita responsabilidade, que eu tenho certeza que cada um de vocês já fazem isso na escola em que vocês são lideranças.
com relação à carga horária de servidor, a distribuição de aula, professor que perdeu aula porque estava no médio e agora não quer fazer o apoio à escola, tem alguns decretos que podem ser utilizados, inclusive a 1818. A gente precisa realmente entender um pouquinho dessas leis, até para nos embasar, mas é aquela coisa, eu conscientizo, eu falo da lei, mas fica a critério da pessoa, né, e aí depois ela arca com as consequências. A gente não sabe como fica essa situação, né, que eu já vi alguns informes que o sindicato está entrando em greve, porém aqui em Palmas é aquele caso que ainda não é passível de retomada, então não é o caso de Palmas, tudo continua no remoto, né, por enquanto é assim, mas tem alguns decretos sim, e depois no PV a gente fala desses casos específicos, tá bom? Enquanto o Altamir vai tentando se arrumar, eu queria saber se o CPM1 quer fazer uso da fala, quer contar como tá, quer dividir a experiência com a gente, quer falar da ansiedade, né, a equipe está aqui hoje com um número reduzido de escolas justamente para escutar mesmo vocês, para tentar entender como vocês estão aí na ponta e o que a gente pode fazer para ajudar. Consegue abrir o microfone, Lívia? A Lívia também está sem o microfone. Se você quiser colocar aqui no chat alguma informação que a gente possa ler para a equipe, eu acho que é bem legal. A gente está aqui mesmo para trocar experiências e para sentir o que você tentar, né? Sentir o que vocês estão sentindo. Ah, o Otami conseguiu, eba! Estou vendo ele bem aqui. Eita, Tamir, que esse povo velho é duro com essas tecnologias, né? A gente que é de idade, meu irmão, tá difícil. Bom dia. Não, querida, falei, como a Sibeli está querendo saber, a André está querendo saber como andam, nós estamos aqui tomando todas as medidas, tá? Já está tudo demarcado, os tapetes, a trabalhada para receber. A nossa enquete, até agora, dos partidos, agora sim, com a dificuldade que nós temos hoje, maior, é de estrutura mesmo, tá? Porque você sabe que a nossa escola está molhando toda, né? E como está aqui muita chuva, não sei no dia do retorno como vamos estar. Outra coisa também muito preocupante aqui hoje é o lanche, tá? Como vamos atender esse pessoal. A Anne está aqui para ficar doida. Ela passou uma semana com dor de cabeça, dia 17 tem médico de tanta preocupação. Eu acho que é isso que está matando ela. Ela tem um problema neurológico, não consegue neurologista com facilidade, porque como é que vai fazer esse lanche? Vai trazer, não vai? Mas a Sibeli disse que vai sair um estudo para nos informar. Então, assim, a nossa equipe, como vocês sabem, eu só tenho uma professora que é efetiva, os demais são temporários, né? No nosso plano, que foi enviado a André, a gente prevê o retorno dia 22, com todo mundo, mesmo que não tenha aluno, para poder atender aquela repescagem. Achei muito boa a colocação da Lidiane. Quem não quiser para mandar o nome, já tem um nome aqui mesmo que eu quero mandar, independente de eles voltarem ou não, a gente vai ver o que vai ser feito, porque não dá para trabalhar com pessoas que não querem abraçar, né? Tudo que a gente faz vem uma proposta diferente, porque acho que eles são contratos, mas penso que são oficializados no sindicato também, tá? Então, eu tenho essa dificuldade, mesmo tendo algumas pessoas, a maioria do povo é temporário, né? Mas são, assim, um pessoal que é uma complicação. Quanto à equipe, eu estive com a professora Maristélia e na André, levei minha ansiedade para ela, ela disse que ficou com dor de cabeça de tanto saber o sofrimento da gente, é aquele, né? Eu tenho muita gente de risco, eu tenho servidores que trabalhou o último dia em 13 de março, nunca mais voltou por causa dos decretos, mas com o pouco que a gente tem aqui, tendo condições, que eu estou lendo agora, deu 880 casos nessa semana, né? Aqui em Palmas, saiu uma nota agora recentemente. Então, assim, sendo possível retornar, nós estamos aqui para abraçarmos. Eu acho que a escola sem aluno ela é uma escola sem vida, né? Uma empresa sem vida, é uma coisa que não tem, assim, muito... E o que eu acho também injusto é que uma equipe está aqui todo dia, e a outra fica lá, também recebe o salário do mesmo jeito. Então, se recebe o salário, tem que trabalhar, eu imagino.
Então, estamos aqui, Maristela, estamos aqui, Cibele, tá trabalhando, batalhando. Eu até tenho uma foto que eu vou divulgar para vocês. Nós temos professor aqui hoje, dando aula para aluno. Como? Encontrou o aluno na rua, o aluno não fez o trabalho, a professora se dispôs, está aqui dando aula. Vou botar no grupo agora para vocês, né? Está aqui dando aula para poder ajudar, não é, o nosso aluno a não ter perda. Então, assim, o que está ao nosso alcance, a gente está fazendo, né? Divulguei no grupo, a professora Bonfim está aqui dando aula hoje, tá? Ah, mas não é feriado. Não, não é feriado, ela está aqui na escola. Então, é uma prova de que muitos não querem, mas tem alguns que querem, tá, gente? E com esse pessoal que a gente vai procurar desenvolver o melhor, tá? A Escola Santa Fé sempre fez esse trabalho com boa vontade, e com fé em Deus nós vamos continuar fazendo para ter a melhoria da educação do nosso estado, tá bom? Essa é a minha fala e eu agradeço a todos. Foi com dificuldade, viu, Marcelo? Não é a idade da velhice, não. É a minha idade, eu conheço. Ela não me deixa quieto, né? É muito bom. Pessoas desse jeito. E nós temos o que nós precisamos fazer nesse momento é pegar o grupo que quer, que tem vontade, que acredita e começar a trabalhar de forma presencial, porque já estão trabalhando muito remoto, a gente sabe disso. Eu não estou dizendo que não estejamos trabalhando, mas pegar este grupo que quer, regaçar mesmo as mangas com toda a segurança possível, para que a gente possa começar o nosso plano de retorno às nossas aulas aqui no município de Palmas. Isso mesmo. Eu gostaria de pedir a vocês também todas as ações que vocês fazem na escola, divulga lá no grupo, coloca a foto e fala o que é, para a gente poder divulgar, fazer matéria, fazer mídia, porque as escolas de Palmas precisam mostrar para o Estado que trabalham e trabalham muito. Porque, às vezes, a gente só se prende em falar que não está bom, que está difícil, que é isso, que é aquilo outro. Os problemas nós vamos resolver aqui com a gente, vamos tentar resolver todos. Mas aquilo que é bom, gente, que seja uma ação pequena. A gente precisa acreditar, precisa divulgar, precisa mostrar que a Regional de Palmas está fazendo a diferença. E eu tenho certeza absoluta que vocês estão trabalhando muito. Pois bota a gente na mídia aí, a professora está aqui, ó, dando a aula dela hoje, viu? Tira a foto e manda para nós, Altamir. Já mandei, criatura, está no grupo. Eu vou olhar, porque agora eu estou falando, estou mexendo com o WhatsApp, porque eu também não dou conta das duas coisas, não, eu sou uma pessoa idosa. Tá bom, eu sei que a senhora é idosa. Gente, mas é isso mesmo, vamos divulgar aqui o que nós estamos fazendo. Muito bom mostrar para todo mundo que as escolas de Palmas da regional, do interior, da capital, fazem diferença. Tem muita coisa boa que a gente precisa mostrar. Não tem aquela história, quando eu trabalhava no CAIS, eu vivia falando isso, que a galinha bota o ovo, mas o ovo da pata é mais nutritivo e a galinha canta e a pata não cantava nada. Então, vamos cantar, vamos mostrar que as nossas escolas estão fazendo e fazendo muita coisa boa, tá? Eu acho que eu falo da PAI, né, Cibele? É isso, a PAI. Eu ia falar que quando eu tiver idosa igual vocês, eu quero estar desse jeito aí. Eu queria ver... Trabalhando muito. Mesmo, tomara que eu chegue assim. Vamos lá, tá faltando a PAI, agora a gente vem aqui, gente, o intuito deste momento é realmente assessorar, ver o que vocês estão precisando aí. Dessa reunião já levantamos 2 pontos que nós vamos agilizar para vocês, né, que vai bem aí de encontro com a assessoria da Lili, que é a merenda escolar, e essa questão, né, do trabalho dos servidores. Então, a gente vai tentar fazer algo documental, que informe alguns documentos que sirvam para estudo e para aporte aí da fala, porque, na verdade, a fala é de vocês, não é da regional. Muitas vezes a gente é colocado aqui numa berlinda, porque tem servidor que não acredita e vem aqui verificar, e eu, né, sempre reforço, o que o seu diretor está falando é o que tem que acontecer, tá? Então, vocês têm esse aporte da gente aqui fechado no que vocês falam, a gente também está aqui validando lá embaixo. Então, eu queria a PAI está por aí, tem microfone, consegue falar? Vamos tentar mais uma vez, nós estamos igual aquele meme. Como que é, Carlos, você está aí? A gente brinca assim, mas é bem assim mesmo. Todos nós estamos aprendendo a utilizar esses recursos. Eu mesmo fico buscando recursos e tentando entendê-los, até para fazer sugestão para a utilização em sala de aula.
né? E o Meet, acho que a gente melhorou bastante das nossas primeiras reuniões, não é? O pessoal que está aqui, os diretores que acompanham a gente, a equipe, nós vemos melhorando bastante, aprendemos muito. A Lívia colocou aqui do CPM, ela contou, né, a história aqui, como que está lá no CPM, a mesma coisa que todas as outras escolas falaram, da questão dos forms, da quantidade de pais que quer, falou da data que eles fizeram uma previsão para a retomada, tá tudo aqui no chat. Eu não vou ficar, assim, tomando tempo, a Lívia está sempre em contato, obrigado, viu, Lívia, por estar buscando a gente para tirar as dúvidas, a equipe da DREC agradece, né, pela confiança de vocês no nosso trabalho. E com relação, vou tentar fazer um fechamento até que a PAI se posicione desta reunião, eu acho que os pontos que ficaram, que vocês apresentam, principalmente a escola que já retornou, e algumas que estão no plano aí, fechando o plano, é a questão da merenda, né, como fazer, o que vai acontecer se eu não tenho um número estável de aluno, então pode sobrar merenda, pode faltar merenda, como que eu vou fazer para visualizar isso de forma correta, porque a gente sabe que é parte financeira, e a questão de alguns servidores, né, que pelo medo, mas eu acho que a Maristela foi perfeita na fala, é com muita tranquilidade, ninguém está aqui para obrigar ninguém, não quer, você, né, se posiciona quanto servidor, e a equipe vai conduzir ali da melhor forma possível, mas vai registrar, né, e o que for determinado a se fazer, se é um corte de ponto, se não é, se você tinha que voltar ou não, são questões administrativas, tá, gente, o que não pode impedir da gente fazer o exercício de ter o plano de retomada, e assim que possível retomar. Lili, você quer fazer uso da fala? Bom dia, pessoal. Tá ouvindo, né? É o seguinte, com referência à alimentação, eu sei que é algo, assim, muito difícil, mas vamos conseguir. Vocês vão o quê? Vão fazer uma previsão de quantitativo de aluno. Então, como vocês vão fazer planilha de preço, vocês podem entrega parcelada, entendeu? Então, vocês podem fazer o contrato e ir pegando parcelado. Aumentou o número de aluno, vocês têm como depois fazer um aditivo e aumentar a quantidade. Deu para entender? E depois, junto com a nutricionista, nós vamos explicar melhor para vocês como nós vamos proceder. Mas não precisam ficar ansiosos, que vai dar tudo certo. Tá bom? Gente, eu amo essa mulher. Porque ela respondeu exatamente certinho, que eu acho que era a dúvida aí. Eu nem tinha pensado, Lili, na compra parcelada. Realmente, ótima solução aí para o momento, né? E ela fica quietinha e só aparece no final, trazendo as informações. Eita, Lili. Essa Liliane é top. Se é a tal do come quieta, ela fica quietinha e vai ali trazendo as informações. Pessoal, a reunião, acho que se não tiver mais dúvidas, se não tiver alguém que quer fazer uso da fala, ela é de vocês, a equipe está acompanhando até para alinhamento de fala, para que quando um servidor de vocês ligue, a gente saiba o que foi falado, o que foi combinado, o que foi acordado aqui. Então, a gente fragmentou vocês em polos, né, a gente colocou pequenas quantidades de escola, porque realmente era para vocês participarem nesse momento. Alzirene, você quer falar? Sibeli, eu queria só fazer uma fala, assim, de recomendação até para os colegas que não iniciaram ainda e que é muito importante. Nós tivemos reunidos com o secretário de saúde aqui de Lajeado, da equipe da Vigilância Sanitária, o comitê gestor da Covid, e eles nos orientaram duas questões importantes que eu queria passar para os colegas que ainda não retornaram. A primeira é se caso algum aluno tiver sintoma ou servidor durante as aulas, né? Então, assim, é necessário que tenha um número de telefone e como proceder com esse aluno dentro da sala da orientação educacional. Então, foi orientado que a sala do orientador educacional não tivesse acesso de nenhum outro servidor da escola, que somente o orientador educacional ficasse na sala dele, que nenhum outro pudesse acessar, e quais os procedimentos quanto ao sintoma de algum aluno ou servidor.
E aí nós temos um número de telefone que eles nos passaram diretamente lá da equipe para proceder da maneira correta. E a outra situação é o descarte do lixo infectante que agora as escolas terão, né? Nós vamos ser tratados como os postos de saúde. Nós teremos que adquirir, que não veio naquele documento de vocês, a aquisição de saco de lixo leitoso, branco leitoso, que é para lixo infectante. Então, nós já decidimos na associação que vamos acrescentar naquele memorando da SEDUC o saco de lixo leitoso. Quando o caminhão do lixo passar para recolher o lixo do posto de saúde, que é um material infectante, será nesse dia que terá o descarte também da escola. Porque as máscaras que serão utilizadas, elas precisam de um descarte. O saco de lixo dos roteiros de estudo também precisa de um descarte. Era só uma orientação para os colegas que ainda vão iniciar, tá bom? O saco de lixo leitoso, o descarte com uma lixeira de pedal com o nome lixo infectante, separado do lixo comum, e um número de telefone de como proceder em caso de aluno com sintomas ou servidor, e que a sala do orientador seja exclusiva do orientador e dos alunos. Era só uma fala para ajudar aí na live com os colegas, tá bom? Obrigada. Você vai ajudar muito mais. Você pode ter certeza que você foi nossa cobaia e vai nos ajudar para que a gente acerte o quanto mais, tá? Para que a gente faça a diferença nas nossas escolas, com zelo e com cuidado dos nossos estudantes, tá? Eu queria, a gente já vai finalizar, porque essas lives também muito demorada, cansa, e dizer para vocês que a SEDUC, DRE, escola, é uma única instituição. A SEDUC só existe, e a DRE, porque existe a escola. Então, vocês são essenciais. Veja bem o que a diretora Alzirene acabou de nos informar. Isso é muito importante, tá? Então, o documento ele foi construído por uma equipe, mas é nossa, nós que estamos construindo. E, com certeza, essa sua colaboração, essa sua demanda será encaminhada para a equipe que está elaborando os documentos. Porque quem vivencia, quem está lá na ponta são vocês. Vocês é que dão elementos para que nós possamos construir esses instrumentos, tá? Então, muitíssimo obrigada, foi muito bom esse momento com vocês. Aparecida, Geralda, você não mostra seu rosto aí para me te ver, Cezinha? Eu sei que ela está aí, que o nomezinho dela está por aqui. Sim, é a nossa coordenadora do currículo, Aparecida Geralda, é a Cida. E a gente também está com algumas coisas preparadas para o currículo de vocês também, tá, pessoal? Maristela, gostei demais do momento. Gente, olha, quem ficou atento à orientação da Alzirene já pode entrar lá no plano de vocês também, item importante, aprendi com ela agora. Obrigada, Alzirene, nada como experiência, né? E se não tiver perguntas, estamos fechando, todos fiquem abençoados, o Espírito Santo com vocês, né? Que a saúde de vocês seja preservada, que vocês possam ser aquela liderança acolhedora, que entende, que acolhe, que orienta, que estuda, que traz a informação, tá? E o que precisar, a gente retorna. A gente sempre faz essa fala, estamos no PV a qualquer hora e qualquer momento. Se a gente não responder naquela hora que vocês perguntou, a gente vai responder depois. E aí, mais algumas orientações a gente faz em forma documental. Gente, fiquem com Deus. Obrigada. Organize a escola, gente. Deixa a escola viva. Mesmo que seja um estudante que vá na escola, mas a escola precisa estar limpa, viva, alegre, com cartaz, com mural, sabe? Faça da escola um ambiente agradável para a nossa comunidade, para os nossos estudantes, para os nossos servidores, tá? Beijo. Tchau, tchau.